Eu acho que vai ser muito interessante suceder o Dr. Wong, porque a minha visão é bastante diferente da dele em relação à maconha, sobretudo, que é o tema que diz respeito à minha linha de pesquisa. Eu desenvolvi a pesquisa toda entendendo como funciona o sistema endocannabinoide, que é o sistema do organismo sobre o qual os componentes da maconha atuam, especificamente atingindo estruturas chamadas receptoras, e a partir da descoberta dessa interação específica se descobriu que o cérebro produz substâncias que se ligam a esses receptores que são imitadas pela maconha. Então esse é o chamado sistema endocannabinoide. E ao trabalhar, revisando a literatura para escrever um livro sobre o assunto, o uso de maconha em função dos novos conhecimentos que surgiram a partir da descoberta do sistema endocannabinoide, eu me deparei com uma realidade surpreendente, que é o paradoxo entre dois extremos da perspectiva medicinal. Um é a preocupação profilática em evitar os possíveis danos que o abuso de droga pode causar, e o outro é o excesso, que eu diria, patológico dessa preocupação, quando ela começa a obliterar outras perspectivas que invadem o direito de pessoas de usufruírem de potenciais medicinais que são evidentes nessa planta. E não só por isso, porque a perspectiva, inclusive, da droga em si como sendo o agente causador do próprio abuso, ela em si é obliteradora também das possíveis causas subjacentes do uso das drogas. Então, tentando envelopar essa perspectiva com o tema da mesa, que fala do que é normal e do que é patológico, eu fiz assim uma espécie de exercício filosófico e digamos assim, neurofisiológico, falando da abordagem também um pouco social, do quão a preocupação legítima com o bem-estar das pessoas pode gerar algumas distorções que, se por um lado dão uma perspectiva do tipo, prevenir nunca é demais, isso na verdade cai por terra quando você vai fundo no tema e percebe que uma perspectiva muito alarmista acaba prejudicando os dois lados, tanto a prevenção quanto o uso fruto de aspectos positivos do uso das substâncias que existem na maconha. Lembrando que a maconha é uma planta e, portanto, o produto que ela carrega é um produto variável e tem sido, ao longo dos milênios de relação do homem com essa planta, ela tem sido, sobretudo, utilizada não como um símbolo de rebeldia ou algo atrelado à malandragem ou à criminalidade. Ela foi proibida em 1930. Antes disso, o mundo convivia com a maconha e convivia simplesmente com essas substâncias sem, obviamente, que houvesse o desenvolvimento de plantas que têm características de potência diferenciadas como existe hoje em dia. Mas o fato é que existe uma variedade enorme de potências e, inclusive, é importante que as pessoas se deem conta disso, justamente para prestar atenção em quão importante é que se trabalhe na perspectiva das pessoas conhecerem o conteúdo das plantas para que elas possam evitar excessos de misturas que podem ser prejudiciais. A maioria das pesquisas que mostram problemas com o abuso identificam que esses problemas ocorrem, a relação com esses problemas são estudos epidemiológicos, e a gente sabe que estudo epidemiológico jamais pode ser usado como argumento para inferir causalidade, mas a maioria deles mostra que as relações que ocorrem, em geral, ocorrem quando o uso começa precocemente. Os estudos que mostram amplos estudos longitudinais, enfim, de vários anos, mostram que o uso começa a partir dos 8 anos, não tem tanto problema. Então, inclusive porque é o foco aqui desse simpósio, eu vou focar nessa questão, tentando expandir um pouco essa perspectiva sobre o uso da maconha, para que, eu acho, saia um pouco essa nuvem de
de exageros que a gente ouve que são, às vezes, bem intencionados, mas que não ajudam, nem um lado nem do outro. Então, eu queria pegar, então, a partir dessa perspectiva, sem querer fazer uma discussão longa aqui, filosófica do que é patológico e do que é normal, mas pegando aí um pouco a origem dessa discussão, um momento importante dessa discussão do ponto de vista do pensamento filosófico-científico foi a conjunção do pensamento desses dois pensadores aqui. Um é o médico francês, o François Brossard, que ele tinha uma percepção da época, né, sobre a medicina, que valorizava muito o aspecto da interação do indivíduo com o ambiente e do ambiente com o seu organismo, né? Na visão da época, ele usava uma linguagem que mais ou menos dizia que a excitação ou os estímulos, né, do meio ambiente sobre o organismo é um fator vital para o ser humano e para os outros indivíduos também. Eu vou usar isso para explicar um pouco onde entra o sistema endocannabinoide nessa história. Então, o Auguste Comte, baseado nessa visão médica da época, ele então elaborou que as doenças refletiriam então um excesso ou uma falta de excitação desses que ocorrem nos diversos tecidos, né, desses estímulos e dos processos, né, no caso, já fazendo uma leitura aqui moderna, dos processos, enfim, celulares, teciduais que integram essa relação. Então, daí derivou-se, né, o pensamento dele de que os fenômenos patológicos são apenas variações de intensidade dos seus correlatos normais. Obviamente, isso não encerra toda a discussão sobre o que é patológico e o que é normal, mas me serve muito bem para introduzir onde entram os endocannabinoides nessa perspectiva de que a manutenção da organização dos seres vivos, que sobretudo se diferencia pela capacidade de auto-organização, ela depende que o ambiente interno trabalhe dentro, evoluir uma série de mecanismos para manter o que a gente chama de homeostase, e aí está de acordo com essa ideia de que, saindo desses limites, ocorre o patológico, né? Vamos dizer, uma inflamação é uma reação do organismo, mas pode evoluir para uma doença neurodegenerativa e assim por diante, né? A ansiedade é um excesso de ativação de um mecanismo que o organismo tem de interação com o ambiente, de proteção, mas quando há um excesso de ativação do sistema anímico, isso acaba se configurando em uma patologia e assim por diante. Então, para manter a homeostase, então nosso cérebro evoluiu de tal forma a fazer leitura da qualidade do ambiente, mas uma leitura subjetiva, uma leitura que sirva como uma espécie de sistema operacional de fundo que crie tendências de comportamento para esse animal. O que é esse sistema? Esse sistema é o que a gente chama de emoções. Então, para o organismo, ao longo da evolução, para o organismo entender se o ambiente é bom para a manutenção da homeostase dele, é bom para a evolução, para a reprodução, ou seja, nós chegamos aqui onde estamos hoje porque nossos antepassados, desde 3,6 bilhões de anos atrás, foram bons em manter a sua homeostase diante da variação do ambiente e foram bons em se reproduzir. Então, são condições primárias dentro das quais o nosso sistema nervoso evoluiu para dar conta dessa demanda. Então, para que isso seja funcional, os animais superiores desenvolveram as emoções para perceber se o ambiente é ótimo ou péssimo para que ocorra, então, a reprodução e a manutenção da homeostase. Essas emoções são acompanhadas, então, de comportamentos, e esses comportamentos demandam ajustes fisiológicos, né? E o sistema nervoso evoluiu para integrar tudo isso. Um exemplo desses ajustes fisiológicos a gente vê num extremo desse espectro de relação com o ambiente que eu estou colocando para vocês, que é a situação do estresse, né? Num estresse agudo, por exemplo, uma zebra sendo percebida por um leão, ocorre aí, junto com a percepção de medo, de fúria, né, de ameaça, ocorre uma série de mudanças fisiológicas que permitem também um comportamento de fuga ou de luta. Então, a partir do estudo disso, o meu trabalho, né, desenvolvido durante o meu doutorado e depois adiante, a gente percebeu que esse primeiro conjunto de reações, né, que adapta o organismo para a reação de fuga e luta, ele é sabidamente acompanhado pelo aumento na produção de hormônios glucocorticoides, que são, num primeiro momento, importantes para ajustes metabólicos, mas, no segundo momento, eles servem para ajudar a reverter de volta à normalidade. E fazendo alterações tanto na periferia, quanto em vários sistemas do sistema nervoso, do sistema nervoso central, como no sistema nervoso periférico, autônomo, e também no sistema neuroendócrino. E a gente estudando o mecanismo de ação dos glucocorticoides
no sistema neuroendócrino, a gente percebeu que em todos os eixos neuroendócrinos governados pelo hipotálamo, os glucorticoides revertem a reação ao estresse, causando a liberação dos canabinoides endógenos, que são as substâncias que a maconha inibe. Então, do ponto de vista do organismo, a ativação do sistema canabinoide significa um momento de transição, de ajuste de volta à normalidade, que coincide com percepções de alívio, e esse mesmo sistema também funciona na percepção de ambientes favoráveis e coincide com percepções de emoções boas também. Então, os endocannabinoides funcionam muito no hipotálamo, mas também funcionam lá no sistema accumbens para gerar a percepção de que uma situação é boa. Também funcionam na amígdala para aliviar situações de estresse, né, e de reação, enfim, desencadeadas pela amígdala. Além disso, ficou claro que os endocannabinoides também desligam, além de todos os eixos endócrinos, também desligam o sistema simpático, o que permite que o sistema parasimpático assuma o controle da fisiologia, de tal forma que essa fisiologia se aproxime ao que ocorre na normalidade, sendo que há um período em que há algumas mudanças que são típicas da transição, como é o excesso de apetite, uma diminuição da resposta imune que foi exacerbada na fase aguda, e assim por diante. A partir desse nosso trabalho, foi sendo construído, né, e expandido o conhecimento de vários outros laboratórios que confirmavam, né, essa perspectiva e mostraram que, na verdade, os canabinoides atuam tanto nesses sistemas que eu falei, como em vários outros sistemas do organismo, para favorecer várias alterações fisiológicas adequadas a um momento de retorno à normalidade ou a um momento de adequação ao ambiente, um momento onde essas situações estão boas. Então, os canabinoides participam em vários processos de controle fisiológico, né, diminuindo o batimento cardíaco, aumentando o apetite, aumentando o anabolismo, ou seja, o acúmulo de nutrientes, a fome. Mas eles também funcionam em sistemas superiores, aumentando a conexão social, a curiosidade, eles facilitam a substituição de memória, então, desse ponto de vista, eles facilitam a criatividade, a reprodução e assim por diante. Então, dentro desse contexto, é importante olhar para a questão que foi colocada pelo Dr. Juan de uma forma muito clara, de que cerca de 9 a 10% das pessoas que usam maconha têm efetivamente problemas com a maconha. Por que as outras não têm? Certo? Então, toda essa preocupação em mirar em alguma coisa que vai resolver a nossa preocupação com o bem-estar dos jovens, olhando para a droga sem olhar para o organismo, esquece desse detalhe. Né? Da onde vem a diferença dessas pessoas que eventualmente têm problema? Então, do ponto de vista daquilo que a gente acabou de ver, da relação da normalidade com os estímulos, a gente pode supor que as pessoas que eventualmente fazem um uso excessivo dessas drogas, provavelmente estão preenchendo alguma coisa que endogenamente, por algum motivo histórico de processos psiconeurofisiológicos ou por algum possível problema orgânico, existe esse déficit bioquímico e quando elas usam a substância, então, elas sentem um alívio desse déficit e isso é que encoraja essas pessoas nesse uso e essa é uma perspectiva que fica perdida nessa preocupação, né, em cuidar do bem-estar. Então, eu queria avançar um pouco nisso para mostrar que existem vários aspectos da fisiologia afetados pelo sistema canabinoide, de tal forma que a maconha possui uma combinação de mais de 100 canabinoides, não é só o THC. Então, essa combinação, vocês podem fazer uma análise combinatória matemática, vocês vão ver que pode existir milhares de combinações de maconha, inclusive combinações que contêm uma maior quantidade de canabidiol, que é uma substância que anula o efeito psicogênico do THC, porque é antipsicótico e é ansiolítico. E é provavelmente o motivo pelo qual muitos adolescentes usam a maconha e muitas pessoas ansiosas adultas usam a maconha, que é a busca por um remédio ansiolítico. O problema é o seguinte, que com a diversidade de maconha que existe por aí, existem maconhas que têm um excesso de THC, e esse excesso de THC para uma minoria da população, obviamente a esquizofrenia, eu acho que a prevalência mundial está em torno de 1%, isso aí nunca mudou, quando a maconha era legalizada não era maior, então a gente sabe que a gente está falando de um grupo de risco que não é a totalidade. Então é importante a gente olhar com detalhe nisso, por mais que a gente esteja preocupado com o bem-estar, e por isso mesmo, dos
dos adolescentes, porque, primeiro, se a gente não lida com o problema com o ponto de vista do organismo e substitui esse ponto de vista pela droga em si, a gente está esquecendo do universo onde ela atua, que é um universo que tem vontade. Não é um universo inerte como é a droga, e a gente perde muito da leitura do que acontece. Segundo, porque a mesma preocupação que os adolescentes que podem ter problema com a droga merecem das pessoas que entendem do assunto do ponto de vista científico e médico, também merece aqueles que podem tirar benefício dos valores medicinais dessa planta. Então a gente não pode criar um discurso que gere um conflito, que desdenhe do sofrimento das pessoas que precisam usar maconha, que desdenhe das pessoas que fazem pesquisa e afirmam a importância do uso medicinal da maconha. É por isso que eu vou desenvolver um pouco sobre justamente a grande preocupação que existe hoje em dia em relação ao uso da maconha na adolescência, que é a relação com a psicose e com a esquizofrenia. O THC, especialmente para uma minoria que possui uma alteração genética que torna mais suscetível, por algum motivo, ele passa a ter um efeito psicogênico, ansiogênico nessas pessoas. Esse efeito ele é contrabalanceado pelo canabidiol. Então, o que pode acontecer é que o uso, se você olhar, por exemplo, o uso de marinol, que é THC puro, ele causa muito mais problemas de ansiedade do que o uso de várias cepas de maconha que contém canabidiol. Então, existem estudos epidemiológicos que mostraram uma correlação de ocorrência de uso de maconha aos 15 anos e, eventualmente, o diagnóstico de esquizofrenia. E eu vou mostrar detalhadamente esses estudos agora para a gente entender que facilmente a gente pode cair numa armadilha epistemológica, uma armadilha conceitual. Por mais bem ensinados que estejamos, essa armadilha pode prejudicar não só a nossa abordagem, mas gerar um discurso que pode, ao longo do tempo, perder credibilidade, porque, evidentemente, o impacto que o discurso traz não corresponde à realidade que as pessoas assistem, certo? Então, tem um estudo que é citado muito pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, por exemplo, que diz o seguinte, que foi publicado no British Medical Journal, que entre pessoas que usaram maconha antes dos 15 anos, a proporção delas que apresentaram sintomas psicóticos aos 26 foi cerca de 12%, enquanto esse valor cai para 3% entre pessoas que não usaram maconha. Obviamente há uma diferença, obviamente há uma correlação, que gera duas hipóteses não excludentes, certo? A primeira hipótese é que a maconha causa esquizofrenia em cerca de 10% das pessoas que usam maconha antes dos 15 anos. A segunda hipótese, como eu disse, não excludente, é que cerca de 10% dos adolescentes que usaram maconha o fizeram por estarem aliviando sintomas prodrômicos da esquizofrenia. É bom lembrar que a maioria dos episódios de primeiro surto, no primeiro ataque psicótico que ocorre nas pessoas eventualmente diagnosticadas com esquizofrenia, ocorrem em épocas em que elas relatam fases de grande ansiedade social, por exemplo. Então, essas duas hipóteses estão colocadas aí. O interessante é que, embora esse artigo seja sempre citado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, ele não cita um aspecto muito importante desse artigo, que é o seguinte: quando eles foram olhar para esses adolescentes que usaram maconha aos 15 anos, quais deles, aos 11 anos de idade, tinham já sintomas relacionados à psicose, e eles fizeram isso, eles viram que a proporção desses que eventualmente são diagnosticados quando fumam maconha aos 15, continua maior do que aqueles que nunca fumaram maconha. Porém, já não há mais uma relação significativa do ponto de vista estatístico. Está no paper, está no artigo que o Dr. Ronaldo Laranjeira cita, está dizendo isso. Está aqui escrito, ipsis literis, after psychotic symptoms at age 11 were controlled, this risk was reduced by 31% and was no longer significant. E tem um detalhe aqui, que eles só controlaram para as pessoas que apresentavam sintomas aos 11 anos de idade. Imagina se eles tivessem controlado para quem teve sintomas aos 14, aos 13 e aos 12. Eles não controlaram. Então, provavelmente, se houvesse controle, esse número seria ainda menor. Então, esse resultado em si, do próprio artigo citado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, ele já desfavorece a hipótese de que a maconha causa
desenvolve um modelo a partir dessa previsão de que o aumento do uso da maconha na população aumentaria a incidência de esquizofrenia. Então houve uma época, a partir dos anos 70, no Reino Unido, em que houve um aumento conspícuo no mundo inteiro, né? Na década de 70, eu queria água, por favor. Abusando aqui do nariz. Então, eles, a partir disso, desenvolveu um modelo. Se fosse verdade que o aumento da maconha causasse esquizofrenia, eles olhando olhando o período, né, de 1990 a 2006, se houve uma mudança, né, na prevalência de esquizofrenia no Reino Unido, eles estariam detectando o efeito daqueles adolescentes que usavam maconha na década de 70. Então, o modelo é que haveria um aumento, né, na frequência de diagnóstico de esquizofrenia. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Houve uma redução não significativa, certo? Mas o fato é que esse estudo, portanto, não apoia, né, the specific causal link between cannabis and the incidence of psychotic disorders based on the three assumptions described. Enfim, as premissas que eles basearam no modelo são aquelas que são divulgadas por aí, com as pessoas preocupadas de que a maconha possa causar esquizofrenia. Então, eles provaram que essas premissas são falsas. E mais, esse não foi o único artigo que fez esse acompanhamento. Houve mais 4, né? Aliás, mais 3 aqui, né? O McNaught em 2006, o Arsenault em 2004 e o Ray em Tennessee em 2002, que tiveram os mesmos resultados. Mas houve um artigo em Zurich que mostrou um resultado diferente para o índice de primeira admissão com sintomas psicóticos. Eu acho que não é errado supor que isso não quer dizer que as pessoas foram necessariamente diagnosticadas com esquizofrenia. Mas houve um aumento relacionado a um uso, a uma época onde se percebeu um aumento de maconha com alta concentração de THC, com maior potência. Então, nesse caso, se percebeu que essa maconha estava de fato, sendo gatilho para ou percepções, né, sensações, digamos assim, paranoides, né, que qualquer pessoa pode experimentar usando maconha, o que não quer dizer que ela vai ser esquizofrênica, ou pessoas que tinham tendência à esquizofrenia, que estavam na fase prodrômica e que tiveram a precipitação, então, no primeiro surto, usando a maconha. Então, é importante que se saiba que existem pessoas, adolescentes, em fase prodrômica, e provavelmente uma mudança de visão vai auxiliar mais esses adolescentes, porque quando se vê um adolescente que usa a maconha de forma abusiva, isso já pode ser considerado, pelo menos como um dos fatores a ser considerado, de que isso é um sintoma de que provavelmente ele tem uma condição subjacente de ansiedade, de depressão, que leva a esse uso exagerado, e que essa condição, dada a relação dele com a droga, que é uma relação que não conhece o conteúdo das substâncias que ele está consumindo, pode de fato acelerar e levar ele a ter o primeiro surto engatilhado pelo uso da maconha. Mas não quer dizer que a maconha causou esquizofrenia. Ele estava na fase prodrômica da doença e isso foi, digamos assim, revelado pelo uso da maconha. Isso é coerente com artigos que mostram que cerca de 30% dos adolescentes que usam maconha frequentemente a usam para aliviar sintomas de ansiedade. Isso é um artigo que foi feito no Canadá, existem outros. É um N pequeno, mas é um artigo que lida dessa forma de uma questão muito objetiva, direta e explícita. Eles dizem que usam maconha para aliviar feelings, incluindo depressão, ansiedade e estresse. Esses feelings, eles não vêm da alma, eles não vêm da vontade de pecar, eles não vêm da sedução pelo bem-estar. Eles vêm de uma relação alterada do próprio organismo com suas maneiras de detectar e avaliar o ambiente. Eles vêm de um histórico de relação inadequada com o organismo que fez com que esse cérebro se desenvolvesse com um déficit de percepção,
de ser acolhido pelo mundo e com um excesso de percepção de que o mundo é um mundo perigoso. Então isso também tem que ser levado em consideração. E uma coisa importante do ponto de vista prático é que se sabe, então, que cepas de maconha que contêm quantidade grande de canabidiol não causam esse estado paranoide. Vou acabar. Não causa estado paranoide. Pelo contrário, o canabidiol ele inibe sintomas de esquizofrenia. Então, por que é importante falar tudo isso? Porque, justamente, esse é um aspecto da história que não está sendo observado. Quer dizer, você vê um adolescente que faz abuso de maconha, você fala, o problema dele é usar maconha, vamos fazer ele parar de usar maconha. Quando não está olhando para o problema que é o organismo. O organismo dele, por que 90% das pessoas que usam maconha não tem esse problema e eles têm? Essa pergunta que tem que ser feita. Então, esse excesso de cuidado, ele causa esse problema. Além disso, ele também cria um ambiente de terror em torno das várias possibilidades de uso da maconha, porque, como eu disse, existem milhares de cepas de maconha, e essas cepas elas podem ser, já estão sendo engenheiradas para otimizar os efeitos positivos, certo? E aí você tem casos, como o caso dessa menina aqui, que ela tinha um tipo de excesso de ativação cerebral, que é um descontrolado que causa epilepsia. É uma epilepsia tão grave que ela passou a ter um diagnóstico de autismo. E, aliás, tem muitos autistas, certo? Maria Tereza, depois a gente vai conversar sobre isso. Tem muitos autistas que possuem microfocos de atividade epileptiforme que nunca se manifestam numa convulsão, mas se descobriu que podem estar em circuitos que causam essa dificuldade de relação com o ambiente. Então, pode, de fato, contribuir para um diagnóstico de autismo. Essa criança aqui, então, esses pais, o cérebro dela estava sendo realmente frito, para usar o termo do Dr. Juan, e aí eles descobriram que existia estudos sobre o uso de plantas ricas em canabidiol para inibir esse excesso de atividade, e passaram por um pesadelo para conseguir ter acesso a essas plantas, um pesadelo concomitante ao pesadelo do dia a dia do sofrimento da filha deles. A filha deles tinha 300 convulsões por semana, desmaiava, e entre as convulsões ela estava autista. Certo? Eles conseguiram passar a usar essa planta, e está aqui, por exemplo, os resultados, reduziu de 300 convulsões para 3, o comportamento de automutilação, choro, movimentos repetitivos, violência, fuga do contato olho no olho, insônia, falta de contato social, é coisa do passado. Pela primeira vez ela fez amigos. E isso também é consistente com o fato de que se descobriu que uma mutação muito comum entre autistas afeta a sinalização do sistema canabinoide. Então, eu queria aqui botar uma referência aqui ao Dr. Valentim Gentil, que é outra pessoa muito preocupada com a perspectiva de que a regulamentação da maconha vai causar um aumento de esquizofrenia. Isso aqui é uma charge que foi feita no Roda Viva, onde o pesadelo dele é que vai causar um aumento de esquizofrenia. Eu queria dizer para ele ficar tranquilo, porque a literatura científica de maneira alguma apoia esse pesadelo dele. Porém, existem outras coisas que a gente pode se preocupar, que é a realidade, que é a atual circunstância da maneira de abordar o uso da droga e como aos adolescentes. Isso aqui é uma imagem, não é no morro, como vocês podem ver, não é na periferia, isso aqui é na região habitacional dos professores da UNB. São filhos de professores de classe média, certo? E eles foram abordados, são todos adolescentes abordados pela polícia. E, evidentemente, esse tipo de abordagem cria um efeito na vida das pessoas, isso virou notícia, vagabundos, etc. Cria um estresse tamanho que provavelmente aumenta muito mais as chances deles se tornarem dependentes de qualquer outra droga do que o próprio uso da maconha que eles estavam fazendo, que não é aconselhável. É importante que isso fique claro, mas é importante que se coloque as coisas no seu devido lugar, em perspectiva, para que a gente não perca eficiência na nossa boa intenção e para que a nossa boa intenção não seja convertida em malefício aos outros. Aquela menina de quem eu acabei de falar, ela aparece num documentário que foi feito por um neurocirurgião chamado Sanjay Gupta. Ele é uma espécie de Drauzio Varela da CNN. E ele, historicamente, era frontalmente contra o uso medicinal da maconha.
ele dizia que era balela, que tinha uma série de problemas sobre maconha, e aí ele resolveu então fazer um documentário sobre o tema, e ele percebeu durante esse processo, ao se aprofundar na literatura, ao sair da superfície, né, a olhar para além do que o mídia tem a oferecer, ele percebeu que ele estava equivocado, que ele não tinha olhado a literatura profundamente, de forma suficientemente profunda, e ele se deparou com o caso daquela menina e outros casos. E aí ele fez uma declaração aqui forte, que eu não quero necessariamente entrar no mérito, mas é a relação dele com o histórico dele sobre esse tema. Né? Ele diz que ele dá a entender que há um exagero, né, na maneira de perceber o uso da maconha. Não descarta, né, que há problemas, tem o documentário dele, que é um documentário bastante sério, certo? E ele pede desculpas. Desculpas por não ter se aprofundado de forma suficiente na literatura e ter ajudado a criar esse clima de pânico que prejudicou tanto pessoas como é o caso daquela criança. Muito obrigado.